O brasileiro enfrenta um grave cenário de alta dos alimentos, situação que foi agravada com a crise sanitária. Tornou-se comum ver o cidadão indo ao supermercado comprar apenas o essencial para fazer as refeições do mês e, ao checar os preços na prateleira, fazer substituições de produtos por conta dos elevados preços, ou até mesmo abrir mão de certos itens para que consiga pagar a conta no caixa. Entre os principais fatores que influenciam a escalada dos preços estão a inflação e a taxa de juros aplicada pelo governo, em constante alta desde 2021. A categoria de alimentos e bebidas foi uma das que sofreu maior impacto para o IPCA 15, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, no mês de maio. A variação foi de 1,52% na prévia para a inflação do mês. O custo geral da alimentação em casa acumula mais de 16% na soma dos 12 meses anteriores. Em abril, os dados apontam que cerca de 90% dos alimentos analisados encareceram no período de um ano. Neste contexto, muitas famílias estão adaptando seus hábitos alimentares para equilibrar o orçamento mensal e a carne vermelha é um exemplo desta nova realidade. O item constantemente consumido pelos brasileiros subiu mais do que o dobro da inflação nos últimos 2 anos, segundo o levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O impacto da alta é instantâneo na mesa dos brasileiros. Nas redes sociais, receitas de como substituir a carne vermelha por receitas com ovos, frangos ou outras fontes de proteínas tornaram-se corriqueiras. No ano de 2020, cada brasileiro comeu 251 ovos. É um volume recorde. Há 20 anos, o consumo anual de cada cidadão era de 94 unidades. Já a carne caminha na contramão. A Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, estimou que o consumo de carne bovina deve ser menor nível nos últimos 26 anos, com 24,8 quilos consumidos por cada brasileiro durante 2022. Nos restaurantes, alguns estabelecimentos já optam por não servir carne vermelha no cardápio ou diminuir o tamanho do bife, numa tentativa de não passar o valor total da inflação para o consumidor. Muitos supermercados também mudaram sua lógica de venda com o cenário de crise. Nas prateleiras há bandejas com restos de alimentos, como bandejas com frios, feijão fora do tipo, além de carcaças de frango e boi, que anteriormente eram doados pelos donos dos estabelecimentos à população mais vulnerável. Os consumidores também procuram por alternativas, como soro de leite para substituir o leite integral, item que pode custar até R$ 10 em algumas regiões do país. Mas quais fatores justificam a inflação tão alta sobre os alimentos? O economista José Luiz Oreiro aponta alguns aspectos do cenário mundial. Esse aumento da inflação é mundial. Bom, por que está acontecendo esse aumento mundial da inflação? Bom, esse aumento mundial da inflação está ocorrendo ainda como desdobramentos da pandemia da Covid-19, que desorganizou as cadeias de abastecimento e principalmente de logística de transporte. Né? Muitas empresas de container ou de transporte marítimo faliram. Né? Então, como você tem uma economia globalizada, que é constituída em cima de cadeias globais de valor, quer dizer, quando você começa a pipocar esses problemas, né, isso gera uma escassez de suprimentos. No cenário brasileiro, o economista afirma que o país sofre uma alta inflacionária acima da média mundial. Então, essa é a questão específica do caso brasileiro. Né? O que nós temos no caso brasileiro? Bom, temos um problema que não foi resolvido no plano real. Né? Por isso que eu denomino o plano real de estabilização incompleta. Que problema é esse? Você ainda tem reminiscentes de indexação de preços. Né? Vou te dar um exemplo bem claro. Quer dizer, os aluguéis, né, de apartamentos e lojas são indexados ao IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado. Né? Bom, o IGPM tem um conteúdo, ele acompanha muito proximamente a taxa de câmbio. Então, como o câmbio se desvalorizou ano passado, nos 3 primeiros meses do ano, em mais de 40%, ele passou de 4,10, foi para 5 e bordoada 5,50, né? Então, isso pressiona o IGPM. Né? Ao pressionar o IGPM, você aumenta a inflação de aluguéis,
como a inflação de aluguel ela é um dos componentes do IPCA, você contamina o IPCA por uma questão do câmbio. Mas isso porque não foi desmontado esse mecanismo. Quer dizer, isso é uma questão importante que tem que ser colocada no debate. Eu espero que em 2022 a gente volte a falar de temas relevantes, né? No debate econômico no próximo ano, que é desindexar a economia. Quer dizer, esse problema já vem de décadas. O Plano Real não resolveu esse problema. Então, primeiro ponto. O segundo ponto foi que a gente pode chamar de custo Bolsonaro, né? O Brasil não foi o único país emergente, ou em desenvolvimento, ou de renda média, o que você queira chamar, que passou por uma desvalorização do câmbio. A Turquia também teve, a Argentina teve, etc, etc. Basicamente, porque quando começou a pandemia, aumento da percepção de incerteza no mundo, então os capitais fluem dos países em desenvolvimento para os Estados Unidos e para a Europa. Então, é natural que ocorra, né, uma desvalorização da taxa de câmbio. Mas a nossa aqui foi muito forte, né? E por que ela foi muito forte? Bom, não precisa ser nenhum gênio para perceber que o Brasil é hoje um par internacional. Quer dizer, seja por conta da questão da preservação da floresta amazônica, seja por conta dos ataques que o governo fazia, e ainda faz de vez em quando, ao nosso maior parceiro comercial, que é a China, seja por conta dos ataques que o presidente faz, dia sim e outro também, ao Estado Democrático de Direito. Quer dizer, tudo isso vai criando ruído. Ruído gera incerteza, aumenta a percepção de incerteza, e aí, como a nossa moeda não é uma moeda de reserva internacional, quanto maior a incerteza, maior a preferência dos agentes pela liquidez expressa em dólares americanos, ou em euros, ou em yuans, ou o que seja.